Pedido por parte porque a gente ainda não sabe, né? Se foi Bolsonaro que de fato demitiu esses comandantes ou se eles pediram demissão. Primeiro, como que você vê essa decisão? Na sua opinião, foi um pedido de demissão ou foi uma demissão por parte deles? E segundo, o que teria motivado? É de fato uma demissão ou um pedido de demissão no sentido de que a gente não vai se envolver na sua política que é negacionista, ou há algo mais aí que a gente ainda não sabe? Como você avalia? Olha, eu avalio da seguinte forma: eu acho que realmente o Bolsonaro queria demitir esses comandantes, não é? Como que ele faz para conseguir demitir os comandantes? Ele demite o ministro. Demitindo o ministro, por uma questão de praxe, os comandantes se entregam o cargo ao novo ministro. O novo ministro aceita ou não aceita? Provavelmente não aceitou. Ou provavelmente o Bolsonaro ainda foi pior ainda, falou que não era para aceitar e mandou uma ordem que ele não queria esses três comandantes. O que eu acho interessante ressaltar, para quem está acompanhando esse cenário militar desde o começo do governo Bolsonaro, é que havia aí, houve uma participação, como nós sabemos, muito grande na campanha eleitoral. Depois eles entraram com tudo, adoraram a volta a vitória do Bolsonaro. A gente via, né, nos documentários, etc., o prazer que havia com o fim da era da esquerda ou da era do pensamento único, como disse o General Vilas Boas. Mas havia um certo acordo, que era o seguinte, uma linha que não podia ser passada, que era, nos comandos, o Bolsonaro não iria intervir. E se ele fosse um governante com mínimo acordo tácito, não é? Quer dizer, lá no comando, cada força vai resolver e eu vou aprovar o nome. Ele tem essa mania de não aprovar nome que vem de lista tríplice nenhuma, não é? Agora, o que aconteceu de ontem para hoje é que ele rompeu essa linha. Veja, e ele rompeu essa linha, como disseram as pessoas que me precederam, né? O Silvio e o Gilberto, ele rompeu essa linha num momento de fraqueza, de grande, vamos dizer assim, agravamento da crise sanitária. Então, é realmente uma política que parece uma política suicida. A impressão que a gente tem é que é uma política suicida. Eu acho que essas pontes que foram queimadas não vão ser facilmente restauradas. A questão é saber até onde o Bolsonaro vai, com que forças ele pretende contar, o que esse setor neofascista do governo, que já foi mencionado, desse Felipe Martins, vai poder fazer, e se ele vai ou não ousar fazer uma coisa que a gente está falando desde nas polícias militares, ou tentar pôr fogo no meio militar, que eu acho difícil no caso, viu? Eu acho difícil porque os soldados, os cabos, os sargentos, que têm, na verdade, pouca possibilidade de se rebelar dentro de uma estrutura dessa, eles estão muito chateados com a reforma que foi feita. Todas as medidas do governo Bolsonaro não beneficiaram esses setores das Forças Armadas, os mais baixos. É a pergunta que eu fiz para o Gilberto Maringoni. Eu queria que você respondesse sobre esse baixo clero aí das forças militares. Você acha difícil eles se rebelarem aos moldes do que pode ser feito em forma de motim pela Polícia Militar? Polícia Militar, o problema vai estourar nos governadores. E a Polícia Sim. Militar, ela tem um fator que que pesa muito, né? Eu estou me lembrando aqui de uma manifestação agora essa semana do Luiz Eduardo Soares, aquele que foi secretário de Segurança Pública do governo federal e secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ele entende tudo. E ele falou, faz tempo que eu estou alertando que isso era um barril de pólvora. As pessoas não estão me ouvindo, isso é um barril de pólvora. As polícias militares são tantas quanto os estados, mais o Distrito Federal. O governo Bolsonaro, se ele puser fogo nisso, vai ser muito difícil apagar. É uma situação muito grave a que a gente está vivendo. E outra, esse pessoal, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, Olavo de Carvalho, que ressurgiu agora, aquele Weintraub que foi embora, esse grupo, que eu chamo de neofascista, é o caso de começar a chamar de neofascista agora, eles são completamente malucos. Eles podem realmente colocar fogo na coisa. E agora está na cara que o Exército não vai se imolar por causa de um presidente que está fazendo essas coisas, que está fazendo também na área militar. Ele não é uma pessoa confiável para ninguém. Para ninguém. Qualquer pessoa, ele só é confiável para os filhos dele. Sim. Professor João, a gente consegue fazer uma avaliação sobre Braga Neto, que assume agora o Ministério da Defesa, ele que estava na Casa Civil, é uma pessoa bem próxima.
de Jair Bolsonaro, apoiou a política de Jair Bolsonaro até esse momento, é um general da reserva, se eu não me engano, né? A gente consegue avaliar qual será, como será ele à frente dessa pasta? Olha, ele já começou muito mal, né, com o quebra-pau com os comandantes, tá? O problema é que essas pessoas são tão arrogantes que elas são capazes de não entenderem que elas estão seguindo um caminho cada vez mais desastroso. Então, o que antes era a Casa Civil, Secretaria de Governo e o Gabinete de Segurança Institucional, agora é o Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, e mudou também o Ramos, né? O Ramos agora saiu da Secretaria de Governo, foi para a Casa Civil, não é isso? Muito bem. Isso. Pela própria movimentação dessas pessoas, das peças no tabuleiro, você vê que o Bolsonaro conta com essas 3 peças aí como se fosse ele próprio. Dizem que eles têm muita influência sobre ele. Nós não sabemos, né? Dizem que tem. Então, esses 3, eles são 3 que pode-se dizer que são o grupo duro do Palácio. Tá? Esse grupo já até deixou claro que ele é mais bolsonarista do que qualquer outra coisa, que a lealdade deles é ao presidente Bolsonaro. Ora, numa situação como a que nós estamos vivendo, que autoridade moral ele vai ter para comandar? Vamos supor que ele consiga comandar o Exército. Mas e a Marinha e a Aeronáutica? Ele é um político agora, mas é um político fardado. O pior, né? É um político com total lealdade ao presidente da República. Olha, eu nunca pensei que eu fosse ser chamado para debater numa situação tão grave quanto a que nós estamos vivendo hoje. Eu não vejo essa possibilidade tranquila de estabilização. O Bolsonaro está apostando em ver o circo pegar fogo, né? Mas com essa situação com os militares, eu acho que isso também vai ficando mais difícil. Agora, pode morrer muita gente se eles continuarem a fazer essa agitação que eles estão fazendo. Veja o que acabou acontecendo até nos Estados Unidos, com toda a tradição que os Estados Unidos têm de democracia. Quais os riscos dessa desestabilização? O que você teme, professor? Eu, sinceramente, acho difícil que isso aconteça dentro das Forças Armadas. A situação das polícias militares vai depender de cada estado, não é? Eu estava me lembrando aqui que foi a Bia Kicis também, que essa é desse grupo, né? Imagine, presidente da comissão. Eu acho que esquecemos de falar uma outra coisa aqui, que são as milícias, né? As milícias têm uma capacidade de criar o caos numa cidade como o Rio de Janeiro, que nós não devemos desprezar. Eu não sei até que ponto interessa a elas fazer isso. Agora, com relação à polícia militar, vai depender de cada estado. Pode ser que seja muito mais difícil em São Paulo do que foi, por exemplo, no Ceará. Mas eu às vezes fico pensando, será que eu passei o dia inteiro hoje conversando com jornalistas sobre essa situação. Mas a minha cabeça está na questão dos 320 mil mortos, sei lá quando é que nós chegamos. Então, não é humano uma pessoa criar uma crise política numa situação como essa que nós estamos vivendo. É uma falta absoluta de empatia com as pessoas que estão perdendo parentes e entes queridos a um nível que não tem igual no mundo, não é verdade? Sim. Deixa eu entregar para a Rádio Brasil Atual, agora às 4 horas da tarde. Quem está acompanhando pela Rádio Brasil Atual 98.9 FM, a gente vai finalizar o Bom para Todos, vocês acompanham a programação seguinte. E pelas redes sociais e pela TVT a gente segue agora mais alguns minutos. Então, um beijo para vocês ouvintes e até amanhã. Continuando, quais os riscos do governo Bolsonaro não conseguir colocar no comando agora dessas 3 casas, enfim, ou melhor, não é nem o risco de colocar alguém que seja um democrata, mas qual o risco de colocar nessas posições pessoas relacionadas ao governo Bolsonaro que defendam a lógica negacionista do governo Bolsonaro? Você acredita que há essa possibilidade? E é isso, qual o risco disso acontecer? Olha, dado o tamanho da aposta que ele fez, eu acho que ele vai dobrar a aposta. Ele vai querer encontrar pessoas que têm simpatia por ele. Se ele colocar, que ele está falando que vai colocar, e está no comando do Nordeste, por causa da mecânica de promoções e tempo que fica no cargo, etc. e tal, ele vai tirar 6 generais. 6 generais que podiam progredir na carreira tem que sair, tem que ser reformados.
Então, tudo isso eu acho que vai criando uma situação que qualquer solução que ele tome vai agravar a situação. E agora, finalmente, as coisas também estão começando a aparecer de diferenças entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que, por sinal, a Aeronáutica é que está mais calada e que tem menos gente no governo. Por que a Aeronáutica iria se autoimolar agora, diante de uma situação em que ela tem menos participação? Eu, sinceramente, a única coisa que serviria de remédio para uma situação dessa seria a democracia. Agora eu pergunto, quantas vezes nós falamos que essa aventura militar de entrar no governo Bolsonaro iria terminar mal? Não é? Quantas vezes? Nenhum governo do pós-85 sequer pensou em fazer com as Forças Armadas o que o Bolsonaro está fazendo hoje. Ele está humilhando as Forças Armadas. E valeu a pena? Essa aqui é a pergunta. Vou repetir a pergunta que eu fiz para o Gilberto Maringoni, porque eu quero te ouvir também sobre isso. Como ficam os militares que estão no governo diante dessas transformações, dessas mudanças? E o papel de Mourão, vice-presidente. Ele deu uma declaração, comentei agora com o Silvio Catiabava, também com o Gilberto Maringoni, ele deu essa declaração de que não importa quem vai substituir, vai continuar seguindo a ordem democrática. Mas como que fica? Como ele fica nesse jogo todo? Eu acho que, por enquanto ainda, ele vai ficar nesse jogo de ficar em cima do muro. Mas as coisas, às vezes, caminham muito... Como o pessoal brinca, ele já está no aquecimento. Se por acaso a pátria tiver que chamá-lo, não é isso? Agora, os generais, esses, e alguns almirantes que estão lá no palácio, esses daí vão continuar no lugar que eles estão. Eles vão continuar achando que eles são capazes de resolver qualquer problema, melhor do que qualquer pessoa, mas esses daí, eles vão morrer abraçados com o Bolsonaro. Essa geração de generais bolsonaristas, da qual esses generais fazem parte, ela causou muito mal às Forças Armadas. Ela causou muito mal às Forças Armadas. Tem alguns que não estão aí. O general Vilas Boas, ele já hoje em dia tem uma doença grave, evidentemente que ele não podia mais participar. O general Santos Cruz, esses daí participaram ativamente da eleição do Bolsonaro. Ativamente. E a Tchegóin, como sempre no segundo plano, ele foi o escalão avançado. Ele é que preparou o campo para eles depois apoiarem a eleição e o governo Bolsonaro. Perfeito, professor. Agradeço demais a sua participação aqui, nos ajudando a entender tudo que está em jogo, todos os riscos que corremos e o que está por vir. Obrigada. Deu uma travada em alguns pontos da sua entrevista, mas não prejudicou o entendimento. Só deixa eu explicar para quem está nos acompanhando, porque pausava assim alguma palavrinha, mas logo voltava e dava para compreender perfeitamente suas respostas. Obrigada mais uma vez, professor João. Vamos ver o que acontece agora nos próximos dias. Conto com a sua presença aqui, inclusive para caso haja alguma mudança significativa nesse quadro. Obrigada, professor. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Até logo.